Bom, pessoal, vamos aqui então dar início, né, à segunda aula de validação de métodos analíticos. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro parâmetro, né, os dois primeiros parâmetros aqui, que o Inmetro, tanto o Inmetro quanto a Anvisa, eles preconizam para validação de métodos, né? Aqui eu até coloquei a tabelinha do Inmetro e da Anvisa, e aqui tem todos os parâmetros, e hoje a gente vai falar de linearidade, tá? E de faixa ótima de trabalho, ou faixa linear de trabalho, tá? E tanto o Inmetro quanto a Anvisa, né? A Anvisa chama de intervalos da curva de calibração, né? E tanto a Anvisa quanto o Inmetro estabelecem, né, pedem aí esses dois parâmetros como parâmetros para avaliar, né, a característica de desempenho, a validação do seu método analítico. Tá? Então, vamos lá para linearidade e faixa ótima de trabalho. Vamos lá. Então, em resumo, o que seria a linearidade? Né? Então, ela faz parte aí da validação de métodos analíticos. Aqui está a validação de métodos analíticos, a linearidade e a faixa linear é um dos parâmetros, né, que integram aí essa validação total de métodos analíticos. E para avaliar a linearidade, a gente dispõe de métodos de calibração. Mais para frente vocês vão entender o que é isso direitinho. Então, o que são métodos de calibração? Né? Nós temos em química analítica 3 principais métodos de calibração, né, que é o que nós chamamos de curvas analíticas. Né? Vocês já tiveram contato com isso alguma vez aí no curso de vocês, e vocês estão tendo um novo contato agora. Então, as curvas analíticas, né, em química analítica, nós podemos dividir em 3 tipos de curva analítica. Né? Existem algumas variações dentro dessas, mas as 3 principais são essas, que é a curva analítica com padrão externo, que a gente vai estudar hoje, tá? A curva analítica com padrão interno e a curva analítica por adição de padrão. Hoje, nós iremos estudar somente a curva analítica com padrão externo. Essas outras duas nós iremos abordar quando nós formos falar de alguns métodos instrumentais, quando a gente estiver dentro de alguns métodos instrumentais, tá? Eu preferi deixar assim para não ficar muito pesado essa disciplina, essa parte de validação de métodos analíticos. E a curva analítica com padrão externo, ela já dá uma ideia muito ampla do que, para que é usado uma curva analítica, como deve ser feita toda essa modelagem, tá, de curva analítica. Então, vocês vão entender muito bem a partir dela e depois não terão dificuldade de aprender as outras duas, né, que serão abordadas mais para frente. Então, a curva analítica, ela é utilizada, né, previamente para você fazer uma calibração, tá, de um equipamento, principalmente de um equipamento no qual você quer fazer uma análise, visto, né, que química analítica a gente estuda análise de substâncias, certo? Então, uma vez que a gente precisa de analisar uma determinada substância, a gente precisa dizer para o equipamento como ele vai me reportar esses resultados, né, dessas minhas amostras. Então, a gente faz uma curva analítica, né, que algumas pessoas chamam de curva de calibração, tá? Mas o nome mais apropriado é curva analítica, que é um método de calibração. Tá? E na curva analítica com padrão externo, a gente pode evidenciar aqui duas principais metodologias para escrever, para construir uma curva analítica. Que uma é a regressão linear simples, que é muito largamente usada na maioria dos casos, e a outra é a regressão linear ponderada. Então, nós veremos as duas hoje, tá? A fim de traduzir, né, de vocês entenderem melhor como que funciona essa parte de métodos de calibração, das curvas analíticas. Então, o que é uma curva analítica? Eu já disse que ela é utilizada para você fazer uma calibração, né, um ajuste do seu equipamento, você fazer o seu equipamento, deixar o seu equipamento pronto para uma análise. Tá? Então, a gente vai ver primeiramente a regressão linear simples, né, que é essa daqui, tá? Então, eu vou começar explicando, né, como que funciona essa curva analítica com padrão externo. Primeiramente, por que é chamada com padrão externo? Porque você adiciona um padrão externamente para preparar as soluções. Tá? Quando nós formos falar da curva analítica por adição de padrão, ou padrão interno, vocês vão entender ainda melhor por que essa daqui chama padrão externo. Tá bom? Mais para frente a gente comenta sobre isso. Então, a curva analítica,
como ela é construída de fato. Você tem que preparar soluções com concentrações conhecidas, né? Então, aqui eu coloquei, né, alguns balões volumétricos, e aqui a gente está preparando soluções com concentrações conhecidas. Vamos imaginar que esse balão aqui, eu estou preparando soluções de cobre, tá? Vamos dar esse exemplo. Então, no primeiro balãozinho, a gente não adiciona nada da solução de cobre, tá? De fato, né, a gente tem um padrão intermediário de cobre, tá? Uma solução padrão de cobre, e a partir dessa solução padrão, a gente prepara soluções, né, que a gente chama soluções estoque, ou soluções de calibração, tá? Então, essas soluções são preparadas com concentrações conhecidas, e a primeira soluçãozinha, a gente não adiciona nada do padrão, tá? Então, aqui, embora esteja aqui com a micropipeta dizendo que estou adicionando alguma coisa, mas a gente não adiciona nada, né, do analito que eu quero analisar na primeira solução. E essa solução, a primeira, é chamada de branco de calibração. Tá? Mais para frente a gente vai entender o que significa esse branco de calibração. Então, uma segunda solução é preparada com uma concentração conhecida, de 120, as terceiras, 240, e eu vou subindo, eu vou aumentando essa concentração gradativamente, até uma última concentração, né, começando da menos concentrada para mais concentrada, do analito cobre. Por que eu preparo essas soluções do cobre? É porque o analito que eu quero identificar numa amostra qualquer desconhecida é o cobre. Então, eu gosto de sempre dar um exemplo, o seguinte, vamos imaginar que vocês foram contratados para trabalhar numa agência ambiental e vocês querem determinar o cobre, vamos colocar assim, na água do mar. Tudo bem que o cobre não é um elemento potencialmente tóxico, mas vamos dar esse exemplo. Quero determinar o cobre na água do mar. Né? Ou cobre na cachaça, por exemplo, né? ou outro tipo de matriz. Bom, então, antes de submeter a amostra de água do mar, por exemplo, no equipamento, você precisa de fazer essa curvinha de calibração. Né? Você tem que adicionar soluções com concentrações conhecidas dentro do equipamento, para o equipamento entender o seguinte, a 120 miligramas por litro, eu tenho uma resposta tal. A 240 miligramas por litro, eu tenho outra resposta tal. É uma calibração do equipamento. Depois que a gente faz essa calibração, a gente introduz a amostra desconhecida e, por operações matemáticas, que a gente vai estudar hoje, a gente consegue obter a concentração da amostra desconhecida. Consigo obter a concentração de quanto de cobre tinha na cachaça, ou quanto de cobre tinha na água do mar. E daí vai. Então, um método analítico instrumental é geralmente calibrado, né, que eu disse, pela observação das respostas aos seus diferentes níveis de analito, na qual chamamos resposta sempre de Y e a concentração do analito de X, tá? Nesse tipo de calibração univariada. Existem outras, eu posso, por exemplo, chamar a resposta de X e a concentração de Y, dependendo do método de calibração inverso que eu for utilizar. Mas, a princípio, aqui nessa disciplina, nós iremos estudar sempre resposta sendo o Y e a concentração sendo o X. Então, uma vez que eu submeto cada uma dessas soluções dentro do meu equipamento, o meu equipamento vai me gerar uma resposta, que eu chamo de Y, vai me gerar uma resposta para o branco de calibração, vai me gerar uma outra resposta aqui, uma segunda resposta aqui, e daí vai, à medida que eu for adicionando as minhas soluções com concentrações conhecidas, eu tenho uma resposta diferente, tá? E essa resposta, ela é proporcional, nas técnicas que a gente vai estudar aqui nesse curso, é proporcional à concentração. Tá? Existe uma lei, que é a lei de Lambert-Beer, que a gente também vai estudar, que correlaciona tudo isso muito bem. Mais para frente a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, eu vou começar aqui com esse exemplo 1. Determinação de cobre em água do mar. Tá? Então, eu já disse que eu adiciono cada uma dessas soluções, e à medida que eu for adicionando cada uma dessas soluções no equipamento, eu vou ter um X. Qual que é o X? O valor da concentração. E um Y, que é uma resposta qualquer. Vou imaginar que é 700. Tá? Estou chutando um valor aqui de resposta. Tá?
Então, para cada uma dessas soluções que eu injetar no equipamento, eu vou obter uma resposta. E esse par XY, 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 ele me gera uma relação matemática entre o sinal que eu obtive, que é a resposta, o sinal que o equipamento me deu, e a concentração, que é uma concentração na qual eu conheço, porque eu preparei essa concentração, essas concentrações, certo? E essa relação matemática entre x e y é que é chamada de curva analítica, tá? Essa relação. E matematicamente, né, a gente diz que o y, a resposta, ela é função de x, né? No caso aqui, a minha resposta, a resposta que o equipamento vai me dar, é sempre função, ela sempre depende da concentração que eu injeto ali no meu equipamento, certo? E para a curva analítica em geral, quando a gente faz esse par XY, geralmente a gente obtém uma relação matemática descrita por uma regressão linear. O que é uma regressão linear? É uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau tem essa cara que eu estou mostrando aqui. Y é igual a mx mais a, no qual o n é um coeficiente angular, né? Vocês viram isso lá em matemática, lá no ensino médio, e o azinho é um coeficiente linear. Então, uma curva analítica nada mais é do que uma relação matemática entre y e x, expressa como y igual a mx mais a, tá? Uma regressão linear. Ah, professor, então sempre vai ser uma regressão linear? Não, existem alguns equipamentos que você pode fazer uma curva com uma regressão, numa equação quadrática, uma equação de segundo grau, por exemplo. Mas para nós, nesse curso, nós iremos utilizar somente a regressão linear. Então, vamos prosseguir um pouquinho mais. Então, eu trouxe aqui um exemplo prático do que eu estou falando, para a gente tentar entender um pouco mais. Depois eu vou mostrar isso tudo no Excel para vocês, tá bom? Então, vamos imaginar que a gente está fazendo esse experimento, né? Eu tenho aqui os meus 5 pontos, ó. Ponto 0, que é chamado de branco de calibração, depois a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá? O ponto 1, 2, 3, 4, 5, que é referente a cada uma dessas amostras aqui. Ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Bom, um detalhe é que a gente sempre inicia a introdução da amostra da menos concentrada para mais concentrada no equipamento, tá? Bem, eu vou comentar isso mais para frente. Existe uma coisa chamada efeito de memória, então a gente sempre adiciona da menos concentrada para mais concentrada, a fim de evitar esse efeito de memória, que iremos explicar mais para frente. Não vou adentrar nisso aqui agora, não. Então, vamos lá. Então, olha, o primeiro ponto, que é o ponto 0, né, no caso, que é o branco de calibração, eu já disse para vocês que o branco de calibração não tem nada de cobre, né? Então, aqui eu coloquei 0 miligrama por litro de cobre. Quando eu adiciono o meu branco de calibração, o ponto 0, no equipamento, ele me dá uma intensidade de 900. Aí vocês perguntam, professor, mas não tinha nada de cobre, a gente não adicionou nada de cobre na água do mar, não adicionou nada de cobre na curva analítica. Por que me deu uma resposta de 900 de intensidade? Por que o equipamento me deu uma resposta? Vejam só, essa curva analítica a gente prepara com água destilada, né? Água deionizada, na verdade teria que ser água ultra pura, né? Então, mas mesmo assim, existe na água destilada, na água deionizada, concentrações que nós chamamos de concentração traço, de vários elementos químicos, inclusive do cobre. Então, essa concentração gerada aqui para o cobre, isso aqui foram valores fictícios, tá, que eu coloquei, né, eu inventei esses valores de resposta. Essa concentração aqui, ela não é porque eu adicionei um cobre externamente para preparar a solução, e simplesmente porque a água, o solvente que eu preparo as minhas soluções, ele também tem uma concentração, embora traço, de cobre ali presente, que gerou esse pequeno sinal. Tá? Bom, quando eu adicionei o ponto 1, né, o ponto 1 tinha uma concentração de 120 mg por litro de cobre. Gerou essa resposta. E daí vai. Tá? Até o último ponto, que gerou aqui 98.000 de resposta. Então, essa relação, o que a gente faz para montar essa curva analítica? A curva analítica é essa carinha aqui que a gente vai chegar nela. A gente pega e joga esses valores no Excel e gera uma relação matemática entre o sinal e a concentração, tá?
que eu já disse que é chamado de curva analítica. E essa relação matemática é o que nós chamamos de mínimos quadrados. Tá? É uma operação, é um rearranjo matemático que a gente faz a fim de obter essa equaçãozinha que a gente vai falar aqui. Então, quando eu faço isso lá no Excel, eu consigo gerar a nossa curva analítica. E a curva analítica desse exemplo, ela foi essa daqui, ó. Y é igual a 80,777x mais 1.659,3. Tá? Além da curva analítica, eu consigo gerar um ajuste dos pontos. Isso aqui é chamado de coeficiente de determinação. E esse coeficiente de determinação é o que vai me dar a ideia de linearidade. Eu não disse para vocês aqui, ó, que o que a gente vai estudar não é linearidade, tá? Então, a linearidade, ela é gerada por esse ajuste, que é o coeficiente de determinação, que eu também irei ensinar como faz para vocês, tá? Então, vejam só. À medida que eu gero, que eu coloco, que eu ploto um gráfico da concentração pelas respostas, eu tenho aqui uma curva, um gráfico, tá? Na qual temos as respostas aqui no eixo Y e as concentrações dos padrões aqui no eixo X, tá? Então, ó, observe que cada pontinho aqui é referente ao quê? Opa, é difícil fazer uma reta aqui, né? Mas vamos tentar. É referente a uma concentração, que aqui, ó, de 480, estou pegando o ponto 3, ó, 1, 2, 3, e a uma intensidade, ó, de 45 mil. Cada pontinho aqui é referente a esse par XY. E o que seria a curva analítica? A curva analítica nada mais é a reta que passa por mais próximo possível de todos esses pontos. Tá? Isso que é a curva analítica. É essa reta que passa por todos esses pontinhos. Tá? E qual é a expressão matemática que representa essa reta? É essa expressão algébrica aqui, ó, 80,777x mais 1659,3. Tá? E esse ajuste, o r ao quadrado, o que ele quer dizer para mim? Ele quer dizer que os meus pontos estão muito ajustados à minha reta, estão muito próximos a essa reta que eu tracei entre esses pontos. Então, quanto mais próximo o r ao quadrado for de 1, mais próximo é essa reta por todos os pontos. Se o r ao quadrado for 1, quer dizer que todos esses pontinhos estão exatamente em cima da minha reta. Tá bom? Então, em resumo, é isso. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais sobre isso. Então, a linearidade, que está relacionada com esse coeficiente de determinação, corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente proporcionais à concentração de uma substância em exame, dentro de uma determinada faixa de aplicação. Então, essa escrita, ela é muito importante. Por quê? A linearidade, ela quer dizer o seguinte, que os meus pontos aqui estão muito próximos à minha reta. Tá? Agora, vejam só. Se eu posso dizer, eu posso ter alguma informação a respeito do que acontece aqui para cima? Posso. Não posso. Porque eu não tracei pontos aqui para cima. Eu não sei se isso daqui vai comportar como sendo uma reta, ou se ele vai sofrer uma inclinação positiva, ou uma inclinação negativa. Então, a minha linearidade, ela tem uma faixa. E essa faixa, onde eu tenho a certeza que a linearidade existe, é chamada de faixa de aplicação ou faixa ótima de trabalho. A gente chama de FOT. Tá? E o que seria essa faixa ótima de trabalho? A faixa ótima de trabalho, ela é sempre o primeiro ponto da curva analítica até o último ponto da curva analítica. O que eu quero dizer com isso? Que desse primeiro pontinho, que é referente à concentração de 120, até o último ponto, que é referente à concentração de 1.200,
eu posso dizer que há um comportamento linear dos resultados que o equipamento me gera. Agora, acima de 1.200, eu posso ainda confiar que há uma linearidade? Não. O que eu precisaria de fazer para confiar se há linearidade para valores maiores que 1.200? Continuar acrescentando pontos aqui para ver se ainda vai ter uma linearidade com os pontos mais para cima. Tá? Entretanto, a gente não cria curvas com 20 pontos, curvas analíticas com 20 pontos, com 30 pontos. Geralmente, a gente cria com 5 a 8 pontos essas curvas analíticas, tá bom? Então, dentro dessa faixa ótima, eu confio. Passou dessa faixa ótima, eu não posso confiar, tá? Depois a gente vai ainda discutir bastante essas coisinhas aqui, tá? Só uma curiosidade. O pessoal fala, professor, você está falando curva analítica, isso não é uma reta? Não deveria ser reta analítica? Pois é, o nome é curva analítica, tá? Embora isso aqui seja uma reta, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, uma curva analítica, que nada mais é do que um modelo estatístico, né? A gente vai ver isso, é então utilizada para obter a concentração do analito de uma amostra que produz uma resposta observada. Aí vocês perguntam, professor, você está fazendo essa curva analítica para quê? Até aqui, ó, até os 5 pontos é para construir a curva analítica. Mas para que você está fazendo isso? Vejam só, uma vez que eu tenho a curva analítica bem definida, né, aqui, ó, bem construída, o que eu posso fazer com essa curva analítica? Eu posso utilizá-la para predizer a concentração de uma amostra desconhecida. Vejam só, a primeira coisa que quando vocês forem para o laboratório, vocês vão construir a curva analítica, né? A grosso modo, né? Claro que você vai fazer o preparo de amostra, que a gente vai estudar ainda, mas assim, lá, quando você estiver na frente do equipamento, a primeira coisa que você vai fazer é a curvinha analítica. E essa curva analítica, você vai construí-la, e para que você vai construí-la? Para tentar descobrir a concentração de uma amostra desconhecida. Então, vamos lá. Após construir a curva, eu chego com uma quantidade de água do mar e entrego a quantidade de água do mar para você e falo, é uma amostra desconhecida, eu não sei quanto tem de cobre ali dentro, eu falo, determine a concentração de cobre para mim. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa água do mar, vão fazer as diluições apropriadas, ou talvez não, e vão introduzir no equipamento. Ao introduzir no equipamento, você vai obter o valor de Y, que é a resposta do equipamento. Mas você sabe a concentração do cobre na amostra? Não sabe. É o que você está querendo descobrir. Só que se você tem o valor de Y, que eu represento aqui por Y0, o que você pode fazer? Você pode jogar esse valor aqui nesse Y da curva analítica, dessa equação algébrica, e se você tem o valor de Y, você consegue obter o valor de X. E o que é o X? O X nada mais é, nada menos é que a concentração de cobre nessa amostra desconhecida. Entenderam o porquê de montar uma curva analítica antes de fazer a análise? Porque imagina só, se você não tivesse a curva analítica, você ia jogar a amostra no equipamento e você ia obter só o valor de Y. Mas aí como que você descobriria a concentração de X? Você ia ficar impossibilitado de descobrir. Tá? Então é por isso que a gente faz a curva analítica. E essa resposta aqui, embora eu tenha colocado intensidade, essa resposta pode ser a absorbância, pode ser a altura do pico, lá em cromatografia, que a gente vai ver também, pode ser a área do pico, pode ser condutividade para as técnicas eletroanalíticas. Então, assim, o sinal pode ser variado de acordo com o equipamento que você estiver utilizando. Tá bom? Então, vamos lá um pouquinho mais a fundo nessa curva analítica. Então, a curva analítica, que eu estou representando a equação algébrica dela, né? Todo mundo sabe que isso aqui é a carinha da nossa curva analítica, e existem coeficientes de regressão, que nada mais é do que o A, que é o coeficiente linear, e o M, que é o coeficiente angular. Tá? O coeficiente angular ele sempre vem acompanhado da incógnita X, tá? E o coeficiente angular, ele retrata o coeficiente angular da sua curva analítica. Então, o ângulo aqui, tá? Nada mais é da curva analítica, o Mzinho, o ângulo, é o coeficiente angular
da sua curva analítica, tá? Esse M ele é muito importante, ele estipula alguns outros parâmetros que são importantes para avaliação da validação de métodos analíticos, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E existe também o R, que lá eu tinha representado por R ao quadrado, né? O R ao quadrado, que nós da química usamos até mais do que o R, é o que nós chamamos de coeficiente de determinação. E quando eu represento somente como R, ou seja, eu tiro a raiz quadrada desse coeficiente de determinação, eu tenho o que nós chamamos de coeficiente de correlação, tá? Então, na química a gente usa mais coeficiente de determinação, é mais de prática usar esse coeficiente de determinação, então é o que eu vou abordar mais com vocês. E o que significa esse coeficiente, né? Este parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto mais próximo de 1, menor a dispersão do conjunto de pontos, eu já expliquei isso, e menor a incerteza dos coeficientes de regressão estimados, tá? Então, a gente bate a cara nesse R ao quadrado e a gente já tem uma noçãozinha, né, de como está a linearidade ali da sua curva analítica. Embora, pessoal, isso daqui, avaliar somente o R ao quadrado, não é suficiente, vou deixar bem claro isso, tá? Avaliar o R ao quadrado não é somente o parâmetro a ser utilizado, não é suficiente para dizer que a sua regressão está sem falta de ajuste. Além de avaliar esse R ao quadrado para ver que a linearidade está ok, a gente precisa de avaliar a regressão, a qualidade da sua regressão e a falta de ajuste dos seus pontos, tá? E para isso, a gente precisa de uma metodologia estatística que se chama ANOVA, análise de variância, que eu irei explicar mais para frente, tá? Então, só a título de curiosidade, um coeficiente de correlação maior do que 0,99999 é considerado como evidência de ajuste ideal dos dados para a linha de regressão, tá? Embora eu tenha colocado ajuste ideal, mesmo assim a gente tem que avaliar a regressão e a falta de ajuste para comprovar isso. Mas já dá uma estimativa, quando eu tenho um R acima de 0,999, já dá uma certa estimativa de uma boa correlação, né, entre esses pontos. A Anvisa, que a gente já viu que é um órgão aí que estabelece também a validação de métodos analíticos, né, principalmente para amostras de alimento e amostras mais na área de saúde, ela recomenda um coeficiente de correlação igual, ou maior no caso, a 0,99. Já o Inmetro, um valor acima de 0,90. Então, ó, o Inmetro ele é um pouquinho mais permissivo, né, do que a Anvisa no ajuste da sua curva analítica quando você for fazer uma análise. Então, por exemplo, você está trabalhando na Anvisa e está determinando um pesticida, né, lá para alguma cromatografia, né, uma cromatografia líquida, vamos imaginar assim. Então, você pega o HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, vai fazer a curva analítica e você tem que obter um ajuste acima de 0,99, porque de acordo com as recomendações da Anvisa. Tá? Abaixo desse valor, você não tem evidência suficiente que o seu modelo está bem ajustado. Então, você tem que repetir sua curva analítica a fim de obter um valor acima de 0,99 para esse ajuste de pontos. Tá? E é assim que funciona aí a validação, tá? Para você comprovar que você tem uma certa linearidade na sua curva analítica. Bom, então aqui, agora vamos falar um pouquinho da faixa ótima de trabalho, também pode ser chamada de faixa linear de trabalho. É definida como intervalo compreendido entre o limite inferior, já expliquei isso, tá? E o limite superior. Então, daqui até aqui, nós temos o que nós chamamos de FOT. Para que eu devo usar essa FOT? Vocês lembram que eu falei que eu pego uma amostra desconhecida, coloco no equipamento e me dá uma resposta, um X, uma concentração? Essa resposta da amostra desconhecida, que eu vou chamar de X0, ela deve sempre cair dentro da FOT. Ah, professor, eu fui determinar a concentração do cobre na água do mar e deu que a água do mar tem 1.700 miligramas por litro. Está dentro da FOT? Não. Então, o que eu devo fazer? Você não confia naquele resultado. Você não sabe como que é o comportamento da sua curva analítica acima de 1.200. Você não sabe se a curva vai ficar assim. Se a curva vai ficar assim, essa equação aqui é linear. Ela consegue modelar essa parte quadrática aqui? Não consegue. Então, o que você vai fazer?
Muito simples. Você pega a sua amostra, você viu que deu lá por volta de 700? Você dilui a sua amostra, né, 2 vezes. Para quê? Joga, injeta no equipamento de novo, e aí você vai gerar uma concentração menor que vai cair dentro da sua faixa ótima de trabalho. O ideal é que as concentrações das amostras desconhecidas caiam dentro da curva analítica, no meio da curva analítica, dentro, óbvio, no meio da faixa ótima de trabalho. Pois é aqui no meio que nós temos menos erros, né, erros experimentais relacionados a esse ajuste de ponto. Tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. Tá? Então aqui tem uma figura, tá? Eu já introduzo aqui limite, concentração mínima, né? Limite de detecção, limite de quantificação, isso a gente vai ver mais para frente, mas a FOT, ela também pode ser entendida como um intervalo entre o limite de quantificação e o limite superior da sua curva, quando nós consideramos um limite de quantificação como sendo o primeiro ponto da curva analítica, tá? Mais para frente a gente vai voltar nisso daqui, né? A gente volta nesses temas várias vezes para ficar fixado bem na mente de vocês. Vamos para o exemplo 2, tá? O exemplo 2 é a determinação de cafeína em café expresso. Então, vamos lá. Então, aqui é uma análise de cafeína, foi utilizado a espectroscopia de absorção molecular UV-Vis, tá? Então, a gente vai estudar esse equipamento, tá? A curva analítica que foi utilizada foi a curva analítica com padrão externo, uma regressão simples, a gente só está vendo regressão simples por enquanto, tá bom? Depois a gente vai ver a ponderada. Então, aqui, ó, preparei as concentrações de cafeína do padrão de cafeína. Padrão é uma solução com concentração de cafeína que eu garanto que seja verídica. A gente vai estudar o que são materiais certificados de referência, soluções padrões, mas, enfim, solução padrão é isso. Eu confio nesse resultado, pois ele foi produzido, né, por laboratórios credenciados, né, com toda acreditados aí pelo Inmetro ou pelas agências, né, que acreditam, né, que dão aí o selo de qualidade para esses laboratórios. Então, esses padrões, né, a partir desses padrões, eu preparo as soluções, né, no Maia, no balão volumétrico, direitinho e tal, preparo as soluções e pego essas soluções e injeto no equipamento, injeto na cubeta do equipamento, né, que é o UV-Vis. E leio a resposta, obtenho a resposta, que agora aqui é uma resposta chamada absorbância, de cada uma dessas soluções. Então, ó, para cada uma das soluções eu fiz isso. Observe aqui que eu reportei tudo em duplicata. Tá? Tudo em duplicata. Por que eu faço isso em duplicata? Porque a gente precisa de estimar o erro associado a essas duplicatas, tá? Para a gente avaliar a curva analítica. Bom, então vamos lá. Como que é construída essa curva analítica? Existem 2 formas. Na verdade, existem várias, né? Mas aqui a gente vai explicar aqui. Você pode jogar esses valores no Excel, conforme eu vou mostrar para vocês, e a partir deles, você no próprio Excel, ir lá em dispersão de resultados e gerar a sua curva analítica, muito simples, sem fazer cálculo nenhum, o próprio Excel faz isso para você, que é o que geralmente a gente usa, mas vocês também têm que entender o que o Excel está fazendo por trás daquilo ali. E o que o Excel está fazendo é a regressão pelos mínimos quadrados, que é representado por essa fórmula aqui. Então, essa regressão pelos mínimos quadrados, o m, que é o coeficiente angular dessa curva, ele é representado por essas expressões. Eu vou explicá-las todas ali para vocês, a gente vai montar isso junto, tá? Então, ele vai minimizando, né, esses quadrados, tá? Para obter aqui o coeficiente angular. E o coeficiente linear, que é representado por A, é representado uma vez que a gente tem o valor de M. Pessoal, desculpa, aqui é M, tá? Aqui é M. Eu esqueci de mudar. Uma vez que a gente obtém o valor de M, a gente substitui esse valor aqui e consegue obter o valor de A. Daí a gente obtém tanto o valor de M, que é um valor, né, quanto o valor de A, para fazer a predição desses resultados, desses cálculos. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo para a construção da curva analítica. Vou explicar passo a passo agora para vocês. Primeiro passo, a gente tem que considerar qual regressão a gente vai utilizar. E nesse caso, como eu não ensinei a regressão linear ponderada, só falei da simples, a gente vai usar a regressão simples. Tá?
jogo esses resultados lá no Excel, tá? E gero o meu gráfico, e aqui tenho a equação algébrica referente à curva analítica, tenho o ajuste de ponto, o Excel dá tudo isso para a gente, tá? E já dá o traçado aqui pelos pontos, tá? Então, a minha curva analítica já está construída, tá? Bom, para a gente usar e ter certeza que a gente está usando a regressão linear simples, a gente tem que, lá no final, comprovar que os resíduos dessas duplicatas, a gente faz em duplicatas por conta disso, tá? A gente tem que comprovar que o desvio entre essas duplicatas, ele é um desvio constante, tá? A gente vai ver isso lá no terceiro passo. Se não for um desvio constante, uma variância que a gente chama constante, a gente tem que mudar para a regressão linear ponderada. Mas acalme, vão por passo. O primeiro passo é só construir a curva analítica. A gente vai fazer isso, tá? Qual que seria o segundo passo? Após construir a curva analítica, observe que aqui a gente obteve uma linearidade muito boa, acima de 0,99, ou seja, os ajustes dos pontos, a princípio, estão bem executados. Mas eu disse para vocês que somente avaliar o coeficiente de determinação não é suficiente para dizer que esse ajuste de pontos ele está adequado, né? Eu preciso de comprovar um pouco mais a respeito desse ajuste de pontos. Então, o segundo passo para construir uma curva analítica é provar que o ajuste linear, que a gente está, né, dizendo que isso é um ajuste linear, é provar que esse ajuste linear é o mais adequado para essa curva analítica. Eu tenho que provar isso. E isso eu uso análise de variância, que é chamada ANOVA. Como que é feito a ANOVA? Que eu vou falar de forma bem resumida. A ANOVA, você faz um Y previsto usando a fórmula, a equação algébrica da curva analítica que você gerou aqui, tá? Você estipula os graus de liberdade, como é uma amostra, é somente uma amostra, né? Um padrão. O grau de liberdade vai ser sempre 1, nesse caso aqui, tá? Então, a repetição no nível também é uma repetição para cada amostra, a gente só introduz ela uma vez, né? A duplicata. Embora isso aqui seja uma duplicata, mas a gente só introduziu uma vez, enfim, tá? E a gente obtém um Y médio. O que seria esse Y médio? A média dos valores da duplicata. Então, esse valor de 0,24 nada mais é do que a média desses dois valores. Esses dois valores aqui de 0,45 nada mais é do que a média desses dois valores. Tá? Então, eu obtenho as médias e repito aqui as médias. Somente isso. Estou construindo, mais para frente vocês vão fazer isso tudo passo a passo. Bom, depois disso, a gente faz o que nós chamamos de soma quadrática da regressão, soma quadrática do resíduo e soma quadrática da falta de ajuste do erro puro. Isso daqui existe uma fórmula, a gente vai ver como essa fórmula, a gente calcula essas somas quadráticas, tanto para a regressão, que é o Rzão, para o resíduo, que é o Rzinho, para a falta de ajuste, que é o faz, e para o erro puro, que é o EP. Tá? Para cada uma delas tem o jeitinho certo de calcular. Tá? Bom, a gente estipula os graus de liberdade utilizando esses parâmetros, tá? Que depois eu vou falar mais detalhadamente para você. E depois a gente divide a soma quadrática por esses parâmetros, né? por essas estimativas aqui, e vocês conseguem obter a média quadrática da regressão, do resíduo, da falta de ajuste e do erro puro. Então, o objetivo de fazer tudo isso daqui que a gente vai estudar mais à frente é para obter as médias quadráticas. Tá? Bom, obtendo essas médias quadráticas, aí é que a gente faz o teste da significância da regressão. Como que a gente faz como avalia esse teste? Bom, a gente calcula a gente faz um teste F. A ANOVA nada mais é do que fazer um teste F. Tá? Esse teste F, a gente faz, na verdade, 2 testes F. Um para a regressão e um para a falta de ajuste. O que significa esse teste F? Esse teste F nada mais é do que você dividir a média quadrática da regressão pela média quadrática dos resíduos. E isso vai me gerar esse valorzinho aqui. Esse valor, que é o que eu chamo de F calculado, que eu calculei, ele deve ser muito maior do que um F tabelado. E esse F tabelado, eu vou ensinar vocês como vocês olham esse F tabelado. Tá? Bom, a mesma coisa eu faço aqui para falta de ajuste. O que eu faço? Eu pego a média quadrática da falta de ajuste, divido pela média quadrática do erro puro e vou obter um resultado, que é esse resultadinho aqui.
Agora, esse resultado, para a falta de ajuste, deve ser menor do que o do F tabelado. Então, quando eu tenho um F calculado para regressão maior do que um F tabelado, eu digo que aquela regressão da minha curva analítica, ela tem uma boa regressão. Ah, professor, e se esse valor for menor do que o F tabelado? Quer dizer que você não tem uma boa regressão. Aquele modelo seu não é linear, provavelmente. Tá bom? Bom, e para a falta de ajuste? A falta de ajuste é a mesma análise, só que agora eu tenho que esse valor aqui tem que ser menor do que o tabelado. E aqui foi menor. 1,01 é menor do que 4,38. Quando isso acontece, eu digo que eu estou sem falta de ajuste, ou seja, os meus pontinhos ali da curva analítica estão bem ajustados. Então, essa é uma situação ideal para ser realizada. Tá? Então, quando eu tenho isso, aí eu comprovo que o meu modelo, ele realmente é linear e ele realmente está bem ajustado. Esse seria o segundo passo. Tá? Só a título de curiosidade, esses parâmetros aqui, ó, que eu representei aqui, isso aqui querendo ou não, tem que decorar isso daqui, ou não decorar, eu também nunca decoro, eu sempre procuro nos livros quando eu vou resolver, tá? Mas o P significa, ó, o P significa o número de parâmetros. Quantos parâmetros a gente tem? A gente tem 2 parâmetros, que é o coeficiente angular e o linear. Y é igual a mx mais b. Tenho 2 parâmetros. 1 parâmetro, 2 parâmetros. Tá? O N significa número total de pontos. Quantos pontos nós fizemos? São quantas soluções eu injetei no equipamento? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, já contei aqui, são 13 pontos. E o 7, o N, é o número total de pontos não repetidos. Então, ó, vamos lá. Quantos pontos não repetidos eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, ou seja, 7 pontos. Tá? De tal forma que quando eu vou fazer esses parâmetros aqui, o que eu devo levar em consideração? P. Quanto que é P? 2. 2 menos 1, 1. Então, a soma quadrática tem que ser dividida por 1. Aqui, para o resíduo. M, que é o número total, que é 13, menos P, que é 2, 11. N, que é o número de pontos não repetidos, que é 7, menos P, que é 2, 5. M, 14, 13, desculpa, menos M, que é 7, dá 6. Então, sempre, para obter o valor da média quadrática, eu tenho que dividir a soma quadrática por esses valorzinhos aqui. Tá? Então, se eu tiro um ponto ali, ó, se eu pego e retiro um ponto daqui, aqui muda tudo. Tem que fazer esse cálculo todo de novo. Entendeu? Então, o segundo passo é esse. A gente faz tudo isso para provar a significância dessa regressão. Ah, professor, preciso fazer isso? Gente, tem muita gente que não faz. Na verdade, muita gente mesmo. Mas deve se fazer. Tá? Para você ter a certeza que aquela equação que você está gerando, que aquela curva analítica que você está gerando, está predizendo resultados confiáveis. Imagina só, se eu não faço isso, eu vou obter uma curva analítica com a equação algébrica aqui, e na hora de calcular uma amostra desconhecida, talvez eu estou calculando uma amostra estou calculando uma concentração que de repente não seja aquela concentração verdadeira. Vamos imaginar que vocês estão trabalhando numa empresa de legislação ambiental e que vocês precisam de saber o quanto, a quantidade de água, de um resíduo que você pode descartar, você tem que saber exatamente a concentração de chumbo, que é um elemento potencialmente tóxico. E acima daquela concentração de chumbo, você não pode descartar no meio aquático. Vamos colocar assim, né? Não pode descartar, você tem que fazer um pré-tratamento antes de descartar, né? Aí vocês são responsáveis, os químicos responsáveis, vocês fazem uma curva analítica qualquer, vão predizer a concentração de chumbo daquele resíduo de forma equivocada, então vocês podem estar descartando um resíduo ao meio ambiente que não seja um resíduo próprio para ser descartado. Tá? Então, aqui eu dei um exemplo do meio ambiente, mas isso vai de vários exemplos, até na área de saúde, área clínica. Você está predizendo a concentração de um fármaco, né, para a produção de um medicamento, e aquele fármaco tem que ter naquele limite tal, e vocês calculam errado e vão fabricar um medicamento com uma concentração equivocada.
Então, vocês precisam, sim, fazer todos esses parâmetros. Bom, terceiro passo, ainda não acabou. O terceiro passo é avaliar a distribuição dos resíduos. Para avaliar a distribuição dos resíduos é muito importante, porque vocês lembram que a gente está fazendo uma regressão linear simples? É nesse terceiro passo que eu vou dizer o seguinte: eu realmente posso usar essa regressão linear simples. Se eu não puder usar essa regressão simples, eu tenho que construir um novo modelo e usar a regressão linear ponderada. A gente vai ver mais à frente. Tá? Então vamos lá. O que seria essa avaliação aí da distribuição dos resíduos? Então, uma regressão simples, né, a não ponderada, possui duas premissas principais. Primeiro, o valor da variável independente, que é o x, os valores, né, utilizados na construção da curva analítica, são considerados como incerteza desprezível. Eu desconsidero a incerteza. Por quê? Porque eu estou calculando, eu que preparei aquela solução, e a gente parte do pressuposto que a amostra foi produzida, as soluções padrões que eu injetei no equipamento, foram produzidas por um padrão com concentração muito conhecida. Então, a gente despreza essa incerteza. Tá bom? Essa incerteza ali é proveniente dessa preparação das curvas, das concentrações dos padrões. Tá bom? E a segunda premissa é o seguinte: a variável de resposta y, que é a resposta que o equipamento te dá, possui erros, que a gente chama de resíduos, aleatoriamente distribuídos como desvio padrão constantes. Tá? Eu vou mostrar o que é isso. Isso é chamado de homocedasticidade. Tá? Então, em outras palavras, o terceiro passo é a gente provar se os meus resíduos, que são aqueles desvios entre as duplicatas que eu faço, é por isso que eu faço duplicata, se aqueles meus desvios, eles têm comportamento homocedástico, e se não tiver comportamento homocedástico, é chamado de heterocedástico. Então, vamos ver se há o comportamento homocedástico. Então, né, aqui, novamente, o comportamento a homocedasticidade é essa distribuição aleatória, né, uma gaussiana, nos meus desvios, né, e esses desvios são constantes. Se isso acontecer, eu posso continuar usando a regressão simples, linear simples. Se não acontecer a homocedasticidade, eu tenho que usar o que nós chamamos de regressão linear ponderada. Se não é homocedástico, vai ser heterocedástico, então eu tenho que usar a ponderada. Tá? Em outras palavras, homocedástico, regressão simples. Heterocedástico, regressão linear ponderada. Tá? Muitas vezes, os erros da regressão linear não possuem variância constante. Por que eu vou usar, em alguns casos, a regressão linear ponderada? Porque, muitas das vezes, os erros dessa regressão, da curva analítica que eu construo, dos resíduos dela, não possuem variância constante. Tá? Ou seja, isso é chamado de comportamento heterocedástico. A gente vai ver alguns exemplos. Desse modo, os parâmetros da curva analítica que a gente obteve lá pela regressão simples, linear simples, eles não devem ser utilizados. Eu tenho que construir o modelo todo novamente usando a regressão linear ponderada. E só assim vai ficar mais confiável aquele modelo experimental que eu estou desenvolvendo. Tá? Então, a hipótese da homocedasticidade também pode ser verificada tanto por um gráfico, que é o que eu vou ensinar para vocês, como que a gente prova essa homocedasticidade? Por um gráfico de resíduos, ou também por testes estatísticos, né? Que são, eu coloquei esse aqui, o Goldfeld-Camp, o Crocan e tal, tem o Levene e tal, não sei nem se são essas pronúncias, mas enfim, né? São esses testes aqui, eles também avaliam a homocedasticidade, mas a gente vai estudar somente pelo visual, pelo gráfico visual. Eu vou deixar disponibilizado um artigo para vocês, para quem tiver interesse, ler esses testes estatísticos a fim de entendê-los também. Mas se você faz o resíduo visual e já comprova que a homocedasticidade, não, assim, já está dizendo ali que é homocedástico, você faz só os testes estatísticos para garantir aqui, mas não há necessidade, tá? Bom, então como que funciona isso? Eu pego esses pontos, né, que eu preparei a curva analítica, e calculo o resíduo dele. O que seria o resíduo? O resíduo desses pontos é subtrair o y previsto. O que é o y previsto, professor? O y previsto é esse y obtido aqui. O que é esse y obtido aqui? Eu pego essas respostas, eu pego o modelo estatístico, né, a curva analítica gerada, o y é igual mx mais b,
tá? E substituo no x o valor das concentrações aqui jogadas, né? Das concentrações que eu obtenho aqui. E com isso, quando eu coloco esse valor da concentração no x, eu vou obter um valor de y. Isso é chamado de y previsto, tá? É o y que eu preveria, no caso, eu iria prever caso se eu tivesse uma concentração de 5, de 10, de 20. É o que eu deveria prever, tá? Embora a gente obtenha um valor diferente do previsto, porque tem os erros relacionados ao equipamento, os erros aleatórios, enfim. Então, o y previsto é isso. Então, como que eu calculo esse resíduo? Eu subtraio esses y previstos que a gente viu lá pelo y medido. O que é o y medido? O y medido nada mais é aquele que o equipamento te gera. Então, é só subtrair esses valores por esses daqui, tá? E eu gero esse resíduozinho aqui, tá bom? Depois de gerar esse resíduo, eu ploto um gráfico de dispersão e eu vou avaliar esses resíduos aqui. Então, quando eu faço o gráfico, vai ter esses resíduos, tá? E observe que aqui são sempre 2 pontinhos, aqui os pontos estão muito próximos, porque as duplicadas ficaram com resíduo muito pequeno, tá? Então, ó, aqui ó, no ponto 6, eu tenho uma amostra aqui em cima e outra aqui, tá? Então, isso daqui, eu tenho que avaliar esse resíduo. Como que eu vou avaliar esse resíduo? Primeira coisa, eu tenho que ver se tem alguma tendência, esses resíduos. Se ele está formando uma curva, ou se ele está formando uma coisa meio exponencial, isso eu tenho que avaliar. Ou se os resíduos estão distribuídos aleatoriamente em torno desse eixo aqui, ó, do eixo X. E observe que eles estão distribuídos bem aleatoriamente em torno do eixo X. Tá? Então, se isso está acontecendo, eu já tenho um sinal que esses resíduos têm um comportamento homocedástico. Tá? Eu vou mostrar um exemplo agora de resíduos que não são distribuídos aleatoriamente. Olha, esse primeiro aqui, claro, tem bem mais pontos do que esse exemplo que eu mostrei aqui para você, porque aqui a curva analítica a gente geralmente faz em duplicata, tá? Uma curva analítica, então são menos pontos mesmo. Né? Mas agora, aqui vamos imaginar uma situação com vários pontos, uma análise com vários pontos, né? Que não é uma curva analítica, é uma análise qualquer. Olha, nesse primeiro gráfico, eu tenho aqui os resíduos distribuídos bem uniformemente em torno do eixo X, tá? Então, eu digo que esses resíduos têm um comportamento linear, que ele está distribuído de forma linear, e homocedástico, tá bom? Agora, já nesse segundo exemplo aqui, ó, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho os resíduos distribuídos de forma não linear. Observe que está formando um gráfico, uma curva, né? Um exponencial, podemos dizer assim, uma curva quadrática, na verdade, né? Negativa aqui. Então, eu tenho um resíduo não linear, tá? Só que aqui eu tenho a homocedaticidade. Por quê? Porque a distribuição dos resíduos, olha, cada pontinho aqui, eles estão na mesma magnitude, né? Ou próximas, né? Não tá, por exemplo, um ponto aqui, né? Ou melhor, um ponto pertinho e quando vai chegando no final os pontos ficam mais separados. Não, eles estão sempre seguindo a mesma distância um pontinho do outro, tá? Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, esse aqui, ó. Nesse daqui, eu tenho uma certa linearidade, porque ele está seguindo um certo caminho, tá? Entretanto, esses meus resíduos, eles são heterocedásticos. Por quê? O que significa heterocedástico? Significa que no início dos pontos, ou seja, no início lá da curva analítica, o desvio entre os pontos, eles são pequenininhos, ó. Desvio pequeno entre os pontos, desvio pequeno. E à medida que vai chegando para concentrações, para os últimos pontos da curva analítica, o que vai acontecendo com o desvio? Vai ficando muito grande. Então, esse comportamento de desvios pequenos e se tornando maiores é um comportamento heterocedástico, tá? E aqui eu também tenho um outro comportamento heterocedástico, que, no caso, olha, os desvios começaram grandes e ficaram pequenininhos ao longo do eixo X, tá? E além disso, é não linear, porque tem um padrão totalmente diferente, né? Começa a subir, depois desce, depois sobe de novo, enfim. Então, é essa a avaliação de resíduos que eu tinha para falar hoje. Bom, deixa eu só avaliar aqui. Bom, eu vou parar a aula por hoje, porque não vai dar tempo de terminar tudo. E a gente vai abrir agora para perguntas. Deixa eu só finalizar aqui a gravação. Na próxima aula a gente termina esse tema